Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EVNews desta quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dilon Araújo, quero sua companhia a partir de agora, a hora das nossas notícias do dia. Vamos então com os destaques do programa de hoje. Está terminando um prazo importante. Beneficiários, pensionistas e aposentados do INSS têm até o próximo dia 20 de junho para pedir ressarcimento pelo que foi cobrado indevidamente. Até o momento, 3 bilhões e 200 milhões de reais já foram devolvidos pela instituição. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro é condenado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, a 4 anos de prisão pelas manobras junto ao governo de extrema-direita dos Estados Unidos, tidas aqui no Brasil como lobby político. Manobras que teriam prejudicado o país na tentativa de beneficiar o pai dele, Jair Bolsonaro, que está preso e condenado a 27 anos de prisão. Os desafios da alfabetização. Um estudo aponta que a rede municipal de ensino em São Paulo, a maior e mais rica cidade do país, poderá chegar à marca de 80% das crianças alfabetizadas no ano de 2029. Vai até o próximo dia 20 de junho, prazo que beneficiários, pensionistas e aposentados do INSS têm para pedir ressarcimento pelos descontos indevidos. Tudo isso consequência de um golpe à instituição, o grave crime que foi descoberto ano passado. Até agora, já foram devolvidos 3 bilhões e 200 milhões de reais pela instituição. Todos os beneficiários, aposentados, pensionistas que tiveram em seus vencimentos confirmados descontos indevidos com fraude ao INSS revelada após investigação da Polícia Federal ano passado, têm agora até 20 de junho para pedir o dinheiro de volta. Até o momento, 4 milhões e 700 mil servidores, ex-servidores e pensionistas já receberam pelo que foi indevidamente retirado deles. Até o dia 11 de junho foi confirmada a devolução de 3 bilhões e 200 milhões de reais. No momento em que é comprovada a contestação, quem foi vítima da fraude poderá aderir ao acordo de ressarcimento. Em até 3 dias receberá os valores reclamados com a devida correção monetária. O INSS também informa que mesmo depois do prazo concedido, até 20 de junho, quem ficou no prejuízo poderá aderir ao acordo para garantir mais rapidamente o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados. Aqueles que perderem o prazo da contestação não terão mais este direito. Os valores que estão sendo devolvidos consideram o que foi descontado irregularmente em folha no período entre março de 2020 e março de 2025. Nosso assunto agora é educação e os desafios de uma grande cidade. Um estudo realizado em São Paulo indica que a maior e mais rica cidade do país poderá chegar à marca de 80% das crianças alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental, isso em 2029. No ano de 2025, São Paulo teve números abaixo da média nacional, que é de 66% das crianças alfabetizadas na idade certa. No ano passado, a capital paulista registrou apenas 53% dos pequenos da rede municipal de ensino, atingindo essa meta ao fim do 2º ano do ensino fundamental. A meta estabelecida para o município de São Paulo pelo MEC era de 51% de alfabetização. Significa que, apesar de estar abaixo da média nacional, São Paulo, em 2 pontos percentuais, superou esta meta. Esses dados foram compilados pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e tem como base dados do indicador Criança Alfabetizada. Caso este ritmo de crescimento em projeção da alfabetização em crianças seja mantido, em 2029 a cidade poderá chegar à marca de 80% das crianças até o 2º ano do ensino fundamental alfabetizadas. Num olhar mais amplo, o estudo aponta que entre as 10 maiores cidades do estado de São Paulo, apenas 3 hoje têm esses números da alfabetização em 60% ou mais. São José dos Campos, com 68% de alfabetização na idade certa, São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, com 65%, e Santo André, também na Grande São Paulo, com 60%. A cobertura de telefonia móvel e internet deve ser ampliada em áreas urbanas, rurais e rodovias no estado do Paraná. O investimento previsto
indica aí a instalação de 411 novos sites de rede móvel em 74 municípios. A assinatura do acordo, feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, marca a modernização da infraestrutura digital e conectividade no estado. A cooperação com a operadora Vivo prevê um aporte privado de 192 milhões para a expansão da cobertura de telefonia móvel e internet de alta velocidade no Paraná. Hoje, nessa parceria do governo do estado com a Vivo, nós estamos avançando em diversas áreas, que vai desde a área rural para atender os nossos agricultores, mas também vai na segurança da Defesa Civil em poder emitir os alertas, tá mais presente nessa relação de informação, muitas vezes de algum desastre, de uma chuva mais pesada. Tudo isso também fortalece essa presença da Defesa Civil em contato com aqueles que moram no interior, numa região mais afastada. O plano prevê a instalação de 411 novas torres de transmissão de rede móvel em 74 municípios. A cobertura é tridimensional, zona rural, áreas urbanas e também rodovias. Esse é um investimento importante de 192 milhões de reais que será feito no estado durante este ano e o ano de 2027. E com isso entregaremos somente uma transformação da cobertura aqui na região. É um aumento de mais de 16% na quantidade de sites, que são as torres, né, com as quais damos a cobertura 4G e 5G em todo o estado. Então, isso mostra a nossa vontade, a nossa decisão e a nossa visão de sempre ampliar, investir e seguir acelerando nesses investimentos aqui no estado do Paraná. Um dos grandes destaques do acordo é a melhoria da conectividade na malha rodoviária. O projeto prevê uma ampliação da cobertura ao longo de toda a BR-277, o principal corredor de escoamento da safra e ligação leste-oeste do estado, além de importantes rodovias que dão acesso ao litoral paranaense. Nós estamos falando da 277, que sai de Paranaguá até Foz do Iguaçu, que passa quase 800 quilômetros de rodovia, que vai ter toda ela conectada. Hoje um caminhão que sai para levar ao porto de Paranaguá do interior, ele já sai todo ele conectado, rastreado, muitas vezes com clientes de outros países do mundo, para poder rastrear toda aquela carga, aquela produção que está ali dentro. E para o porto de Paranaguá, essa conectividade é importante porque ele consegue gerenciar a chegada e saída dos caminhões do porto. Vamos ao Vaticano agora, porque o Papa Leão XIV elogiou nesta quarta-feira o acordo de paz anunciado pelos Estados Unidos e pelo Irã, como resultado aí de incentivo ao diálogo e à negociação. O Papa Leão XIV elogiou o acordo quadro de paz anunciado pelos Estados Unidos e pelo Irã nesta quarta-feira. As duas partes, com a mediação do Paquistão, chegaram ao memorando de entendimento esta semana para pôr fim ao conflito no Oriente Médio, que o pontífice descreveu como resultado do incentivo ao diálogo e à negociação. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire. Expresso minha gratidão aos países que trabalharam para facilitar o encontro entre as partes e tornar este acordo possível. Espero que ele possa contribuir para o fortalecimento da confiança mútua, da segurança e da estabilidade no Oriente Médio, promovendo caminhos de diálogo e cooperação entre os povos. Promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. O Papa também pediu que se abram caminhos de diálogo que levem a uma paz justa e duradoura na Ucrânia. O conflito, desencadeado pela invasão russa em fevereiro de 2022, é o mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e já dura mais tempo do que a Primeira Guerra Mundial. Vamos ao nosso intervalo aqui no EV News. Você vai ver a seguir, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro fica sem os direitos políticos e é condenado pelo STF a 4 anos e 2 meses de prisão. O EV News está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia, obrigado também pelo carinho da sua audiência. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, a 4 anos e 2 meses de prisão. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por sua tentativa de promover sanções dos Estados Unidos contra o Brasil para que Washington interferisse em favor de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no julgamento por tentativa de golpe. A turma, por unanimidade, condenou o senhor Eduardo Nantes Bolsonaro
nos termos do artigo 344, combinado com o artigo 71 do Código Penal, a pena de 4 anos e 2 meses, nos termos do voto do relator. Também condenou a 50 dias multa, sendo cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. Eduardo está radicado nos Estados Unidos desde 2025. O ex-deputado foi condenado pelo crime de coação contra o STF por meio de articulações junto ao governo de Donald Trump para que pressionasse em favor de seu pai. Uma atuação de um ex-deputado federal representando-se ou se colocando como representante do povo brasileiro num governo estrangeiro atuando contra o povo brasileiro, atuando contra as instituições brasileiras, atuando contra o poder judiciário brasileiro, levando informações sigilosas, informações processuais sigilosas a autoridades norte-americanas e insistindo mesmo que isso causasse um grande prejuízo econômico, social do Brasil, insistindo na coação. 4 ministros do Supremo acolheram o argumento da Procuradoria-Geral da República, que atribui ao ex-parlamentar o crime de ameaçar autoridades judiciais e de outros poderes, ao indicar que conseguiria das autoridades americanas sanções se o processo não terminasse conforme o desejado por seu pai. Eduardo, que aspira a ser suplente de um candidato ao Senado nas eleições de outubro, também ficará inelegível para cargos públicos por 8 anos. O objetivo desse julgamento sem pé nem cabeça é apenas tirar meu nome das eleições, afirmou Eduardo em nota divulgada na rede social X. A previsão de um El Niño intenso em 2026 e 2027 mobiliza municípios da região metropolitana de Curitiba para que reforcem ações de prevenção e resposta aos eventos climáticos extremos. O sul do país deve registrar chuvas muito acima da média em julho. As projeções indicam que este pode ser o maior fenômeno El Niño dos últimos 40 anos. Para conter o impacto das cheias antes que a água chegue, Curitiba e 9 municípios da região metropolitana decidiram unificar as ações de socorro e prevenção. É importante essa união. A chuva, é claro, ela não respeita a divisa de municípios. E nós estaremos preparados para algum eventual trauma climático. Nenhuma cidade no mundo também está livre de receber um grande evento climático. O El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, um fenômeno que desregula o clima e joga tempestades severas para a região sul do país. Na prática, o funcionamento desse trabalho integrado para combater o fenômeno significa retirar o excesso de areia, lixo e terra que se acumulam no fundo dos rios ao longo do tempo. Limpando esse caminho, o rio ganha espaço para dar vazão ao volume das tempestades. A partir de agora, as cidades vizinhas vão replicar o mesmo cronograma de limpeza. Essa cooperação igual entre as equipes da Defesa Civil garante que o bloqueio de cheias funcione ao longo de toda a extensão das bacias que cortam o entorno da capital. Muitos municípios têm essas questões de galerias de águas pluviais, córregos e canais. Então, como nós temos uma previsão de grande intensidade de chuvas, principalmente na primavera e no verão, acaba um foco maior sobre esses municípios. Todo um trabalho que está sendo feito por todos os prefeitos da região para que, se vier a acontecer esse fenômeno, a intensidade ou os danos que ele causa sejam os menores possível. Com o Comitê Metropolitano oficialmente montado, o monitoramento nos pontos com maior histórico de alagamentos passa a ser diário, uma estrutura de prontidão permanente para tentar antecipar os estragos do clima. Novos investimentos federais devem reforçar a rede pública de saúde no Pará. O pacote de R$ 154 milhões inclui obras, transporte de pacientes, equipamentos e ampliação do atendimento especializado. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Belém para anunciar um pacote de investimentos de mais de R$ 137 milhões destinados ao fortalecimento da saúde pública no Pará. Os recursos serão aplicados em obras, equipamentos, transporte de pacientes e ampliação de serviços especializados. A maior parte dos recursos, cerca de R$ 78 milhões, será destinada ao chamado Pix da Saúde, que acelera a execução de obras do novo PAC.
10 novas obras serão realizadas em 8 municípios paraenses, incluindo a construção de uma policlínica em Belém, um centro especializado em reabilitação e uma unidade básica de saúde em Santarém, oeste paraense. Vamos dar a ordem de serviço e iniciar pelo menos 10 novas obras do PAC, entre unidades básicas de saúde, centro especializado de reabilitação, CAPs, já tem alguns CAPs que já começaram a ser inaugurados. Nosso secretário de breve estava falando aqui, vai inaugurar o CAPs no dia 4 de julho aqui. Nós vamos se organizar, o Ministério da Saúde está presente. A gente vai começar obras aqui de UBS, Centros Especializados de Reabilitação, CAPs e a Policlínica aqui de Belém. Durante a agenda, o ministro visitou o Hospital Universitário João de Barros Barreto, que receberá mais de 19 milhões de reais em novos equipamentos. A retomada das obras do Pacto Nacional pela Saúde aqui no Pará tem como foco principal a redução de gargalos observados durante séculos pela sociedade paraense. Os investimentos anunciados pelo Ministério da Saúde buscam ampliar o acesso da população paraense aos serviços especializados, modernizar a estrutura hospitalar e fortalecer o atendimento do SUS. E hoje, gente, com imagens do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a gente se despede. A TV Evangelizar está no Rio de Janeiro, no canal 16.1. Também nos municípios de Belford Roxo, Itaguaí, Japeri, Queimados e Seropédica, tudo no Grande Rio. E para você aí dessa região, sempre uma alegria tê-lo ligadinho na TV Evangelizar. Um abraço então a você do Grande Rio, a você também do Brasil inteiro, o meu abraço especial. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã.